Eu estou aqui no estúdio com o economista Marco Aurélio Cabral, ele é professor da Faculdade de Economia do IBMEC. Professor, o quão sério é isso que o Ari Peixoto falou? De o Brasil não ter ido de acordo com a Argentina na rodada de Doha, ter apoiado a posição dos países ricos e não a posição, digamos, do Mercosul. É assim que a Argentina colocou a questão. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que existe um contraditório na atuação brasileira, na medida em que o Brasil, a liderança dos interesses brasileiros na rodada de Doha foi do setor agroexportador, enquanto que a Argentina tem uma convivência mais próxima com os interesses industrializantes brasileiros. Então eu acho que essa visita do presidente Lula amanhã à Argentina vai ser importante para retomar essa agenda bilateral. Até porque, de repente, é mais fácil fortalecer a relação do comércio no Mercosul do que na rodada de Doha, porque pelo menos a posição dos Estados Unidos é totalmente unilateral, né? Sem dúvida. Eu acho que entre aqueles observadores que não acreditam tanto, né, no caminho da economia de mercados para a promoção do crescimento e do desenvolvimento, certamente olham as relações bilaterais com maior otimismo. Ainda mais numa experiência recente de unilateralismo muito grande dos Estados Unidos, né? Então, nós devemos estar mais bem preparados se fortalecermos os interesses regionais, principalmente os interesses industriais. Bom, o nosso ministro Celso Amorim acha que depois que houve esse fracasso da rodada, novo fracasso, né? São 7 anos tentando concluir essa rodada sem conseguir, e o ministro acha que depois dessa falta de acordo em Genebra, os Estados Unidos vão aumentar ainda mais os subsídios. Vai ter assim, essa possibilidade numa época de recessão. Você acha que isso pode acontecer? Olha, nós aqui no respeitar os preceitos da economia de mercado, né, do livre comércio, da falta de apoio público às condições de concorrência, do que os próprios atores norte-americanos. Por incrível que pareça, eles são os primeiros a romper com qualquer um desses princípios diante de interesses mais pragmáticos dos seus setores, enfim, industriais e agrícolas. Basta dizer que a gente ganhou deles da Organização Mundial de Comércio no caso do algodão e nada mudou, né? Não, dificilmente. O algodão é um setor fundador, né, da própria economia norte-americana. Agora, professor, Lula ligou para o presidente Bush, Lula estará amanhã conversando sobre a Cristina Kirchner, sobre essa tentativa de ressuscitar, digamos, a rodada de Doha. Você acha que ainda dá tempo? Olha, eu acho que não, mas admitir isso para o presidente da República talvez seja muito difícil, na medida em que ele tem que conciliar esses inúmeros interesses contraditórios, tanto no Brasil quanto na Argentina, né? Então, a expectativa é que haja um reatamento da conversa com a própria Cristina Kirchner, num momento, sim, aí eu acho que é importante, de dificuldades políticas da presidente argentina no seu país. E, nesse sentido, talvez o presidente Lula possa ter uma importância grande, né? Como teve, né, Maria, quando o marido da Cristina, o presidente Kirchner, foi eleito no primeiro mandato em 2003, o Lula esteve com o Kirchner e logo depois o Menem desistiu da sua candidatura. Uhum. Então a gente pode admitir que a participação do Brasil é importante hoje como um apoio político para a Cristina superar esses desafios internos. Fica a expectativa que a rodada de Doha seja retomada daqui a 2 a 3 anos, mas com tantas divergências, né, professor? Não só entre países ricos e divergentes, mas entre os próprios países emergentes, perdão. Entre os próprios países emergentes, entre os próprios países ricos, há divergência. A gente pode ter esse otimismo? Eu acho que otimismo a gente sempre pode ter, mas assim, uma visão mais fria dos fatos vai mostrar que nós vamos estar diante de um novo governo nos Estados Unidos. E, portanto, dentro de um marco de perspectivas que a gente hoje ainda não conhece. Então, o que a gente pode dizer é que existe uma predisposição dos atores internacionais em prosseguir com o diálogo, em superar as dificuldades, mas marcados aí por uma ruptura de difícil previsibilidade nesse momento. Esse acordo que foi apresentado agora em Genebra, na Suíça, acordo que o Brasil endossou, o que você acha desse acordo? Era tímido demais? Era bom para o Brasil? Só via a posição do Brasil e deixava de ver a posição de outros países do Mercosul? Olha, eu acho que o Itamaraty talvez tenha agido motivado pelas condições favoráveis das commodities nos mercados internacionais. Então, avançar no acordo agora significaria apropriar para o país de boa parte desses ganhos
que vão se manter firmes enquanto houver essa bolha das commodities. Mas, naturalmente, que há aí um conflito potencial entre o interesse agroexportador e o interesse industrial brasileiro no que se refere aos pontos acordados. Então, a nossa indústria, sem dúvida nenhuma, assim, o pessoal automotivo, por exemplo, tem falado muito que não há motivos para comemorar o fracasso de Doha, mas também não há motivos para chorar com esse fracasso. Né? Porque diminuir a taxa de importação no caso automotivo podia ser ruim para o Brasil. A questão industrial ela envolve uma territorialidade. Né? A economia de mercado abstrata, como é o caso de Doha, que a gente está lidando aí com um país especificamente, mas com o mundo como um todo, ela não reflete exatamente os interesses das cadeias produtivas, da localização das plantas, dos empregos, da capacidade industrial, das questões ambientais, enfim, que são questões muito importantes para o país hoje. Né? Professor Marco Aurélio Cabral, professor de Economia da Faculdade de Economia do IBMEC, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal das 10. Eu que te agradeço. Obrigada.